Boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Oba, a Suzana chegou. Gente, o tema da nossa aula de hoje é sensacional e eu tenho certeza porque ele é prático, vai ajudar vocês. Julieta, boa tarde. Regina, boa tarde. Michele, sejam muito bem-vindas à nossa aula de hoje. Jaque, boa tarde. Hoje o tema é namoro pós-divórcio. Quando começar a namorar após um divórcio, hein? Gabriela, boa tarde. Andréia, gente, muito obrigada pela presença aqui nessa aula. Eu sei que é um corre, né? Nosso dia a dia, segundona começou, mas tô por aqui. E se você não acessou ainda os meus stories, eu fiz lá, deixei lá uma caixinha de pergunta, certo? E você coloca o tema que você quer ver de aula no mês de junho. Vão lá nos stories e participem, gente, porque o meu papel aqui é servir e ajudar vocês. Então, o conteúdo que vocês buscarem, o conteúdo que vocês pedirem para mim, eu vou trazer. Ilha Bela, Josélia, Ilha Bela, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Tem mais gente de onde? Fala aqui para mim de onde vocês são. Eu tô em Brasília. E vocês? Vamos ver se tem mais alguém aqui que é de Brasília. De onde vocês são? Quero conhecer um pouquinho mais vocês. Tem gente de São Paulo, do Rio, Espírito Santo, bem-vindo Espírito Santo, Mato Grosso. Muito bem, meninas. Belém do Pará, Canadá. Oi, Luíse, maravilha. Lorena. Ai, gente, eu me sinto muito feliz com vocês aqui, tá? Muito obrigada pela presença. Rio de Janeiro, eu sei... Campinas, gente demais, muito obrigada. Então vamos lá, eu peguei esse tema, Goiás, Ceará, eu tô animada aqui. Mas agora, gente, vou começar a aula e aí quero que vocês se sintam muito acolhidos aqui no meu espaço, tá bom? E eu vou deixar para tirar as dúvidas mais pro fim da aula, então por favor, fiquem aqui até o fim dessa aula, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser conteúdo de valor, que vai ser conteúdo que vai ajudar muito você que se separou. Não necessariamente você terminou um divórcio, você divorciou, mas às vezes você terminou um namoro longo, um noivado, algo do tipo. E esse conteúdo vai te ajudar. Todos sejam bem-vindos, Espírito Santo, Bahia, sejam bem-vindos aqui no meu espaço, tá bom? Vocês realmente... fazem muita diferença quando estão aqui comigo. Então vamos lá, gente. Você separou, então eu vou pegar um caso do divórcio, né? Você acabou de terminar aí seu casamento longo, às vezes aí 10 anos, 5 anos, 12 anos, e divorciou ou tá em fase, né, de processo aí de separação. Muitas vezes as pessoas compartilham do ambiente, da mesma residência, até que as coisas se organizem. E eis a dúvida, quando é a hora de namorar? Claro que eu não vou responder isso assim, tão diretamente, mas eu quero sempre trazer nas aulas e nas lives que vocês reflitam sobre o estado que vocês estão vivendo. Esse é o meu objetivo aqui, trazer reflexão. Quero que vocês pensem, certo? Pensem que momento de vida vocês estão passando. Então, tá certo, você separou. Aí eu te pergunto, antes de querer saber quando você vai começar a iniciar um novo relacionamento, eu quero que você pergunte a si mesmo, por que você quer esse namoro? Por que, gente, que vocês querem um namorado, viver uma nova história de amor? Por quê? Coloca aqui na live o motivo. Qual é o motivo de vocês quererem um namorado, um novo relacionamento? Anota aqui pra mim, que eu tô esperando. Isso é muito importante, gente. Isso aqui vai levar vocês, vai virar a chave de vocês aí. Por que vocês querem? Vou esperar, hein? Tô esperando a participação, porque aqui é uma aula colaborativa e participativa. Então, quero que você me diga por que você quer um namorado. Tô esperando.
A Thaís, porque eu mereço viver um relacionamento saudável. Muito bem, Thaís, muito bem, isso é muito válido. A Pri, porque ainda tenho o sonho de ter família e filhos. Muito bem, isso é muito bom também. E essa era a minha motivação, tá? Suzana, companheirismo e mesmo a visão de estar comigo, servindo a Deus. A Carol, boa companhia, voltar a acreditar no amor, ter leveza. Muito bem, vocês estão de nota 10, estão de parabéns. Todos esses motivos são muito válidos. A Gabi, eu acredito que o amor cura, o tempo passa rápido. A Jaque, eu me permito me apaixonar novamente. O Júnior, parceria para construir uma família. Gente, vocês estão demais! Eu tô adorando a participação, Michele, porque o projeto de Deus é família e eu sonho com isso. Ótimo, gente. Muito bem, vocês estão com a visão no bolso, certo? Isso aí é a visão que vocês devem manter, a visão do sonho de vocês. A Luciana, para fugir do sofrimento e esquecer esse, certo? A gente vai conversar sobre isso rapidamente, Lu, tá? Espera aí um pouquinho. Mas quem tá buscando um namorado, porque quer construir uma família, porque quer dividir projetos, porque quer se sentir amada, porque merece um relacionamento saudável, todos esses são desejos, são motivações muito válidas, tá? Isso aí é o que você tem que colocar no coração, guardar no bolso para seguir a vida. Sempre quando você se desanimar, pega essa visão do que você quer e continua, tá? Essa visão é muito importante. Foi isso que me ajudou no meu processo. Embora eu tenha tido um casamento de 12 anos, quando eu me separei, eu sabia que eu também queria, num outro momento, ter uma família, ser amada, ter uma relação de troca, né, de companheirismo. Eu sabia e isso fez toda a diferença para eu não desistir da minha busca. Porque, gente, vou falar para vocês, não tá fácil não. Não é fácil não, encontrar alguém não é um processo fácil. A gente encontra pessoas aí para fazer, né, sexo casual, a gente encontra. Agora, para alguém realmente, para você dividir sua vida, dividir suas visões, não é um processo simples, mas é possível, é muito possível. Mas o que te motiva, tá? Se você busca encontrar um namorado pós-divórcio, porque você quer esquecê-lo, como disse a Lula atrás, porque quer esquecer, deixa eu até pegar a respostazinha dela aqui, que foi bem importante. Peraí, ver se eu acho, já passou tanta resposta. Enfim, se você busca alguém para tapar um buraco, né, isso já não é uma motivação saudável, e é hoje o tema da aula é esse o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, eu dividi vocês em duas categorias de pessoas e você vai ver, vai se identificar com a primeira categoria ou com a segunda e vai me dizer. Então, vamos supor que você veio de um relacionamento longo, desgastado, onde você já não se sentia mais amada, onde vocês não tinham mais troca, podendo ser abusivo ou não, e você já foi passando pelo processo de luto ao longo desse relacionamento. Não foi que você virou a chave e hoje decidi me separei. Não, você passou anos ali, né, vivendo esse processo de luto até que chegou um momento que você saiu. E quando você saiu, você se sentiu muito vontade de se sentir amada de novo. Você sentiu muita vontade de namorar. Esse é o caso 1, certo? Oi, Thalita, o pessoal aqui perguntando se eu sou solteira ou sou casada. Eu sou casada, casei pela segunda vez, mas calma, segura aí, segura aí. E o segundo caso, gente, o segundo caso é aquela pessoa que recém passou pelo divórcio, de repente ainda tá vinculada ao ex emocionalmente, tá se sentindo ainda presa, né? Ela ainda quer voltar com aquele ex, ela tá confusa, ela tá perdida, ela não assimilou muito bem, né, aquele fim. E aí eu pergunto para vocês, qual dos dois vocês estão? No caso número 1 ou no caso número 2? Responde para mim aqui, se é 1 ou 2. Eu vou esperar. Vocês se identificam com o 1 ou com o 2?
E aí eu tô esperando se você identifica com um ou com o 2. No meu caso, gente, quando eu me separei, eu já era o caso número 1, porque eu já havia passado pelo luto dentro do relacionamento, eu só não tinha coragem mesmo, né, de finalizar, porque finalizar um casamento não é um processo fácil, não. Envolve muita quebra de crenças, né? Olha só, a maioria aqui tá respondendo que tá no 1. Se você tá no 1, no caso 1, até tudo bem você começar a namorar logo após o seu divórcio. Por quê? Porque você já assimilou muitas coisas. Agora, desde que, nós vamos falar aqui pelo processo de luto de separação, desde que você tenha feito a tarefa de casa direito. Eu vou te falar qual que é a tarefinha de casa, tá? Mas se você é o caso número 2, se você ainda tá presa naquele homem, se você tá presa naquele homem, né? Aí realmente talvez não seja a hora de você entrar num novo relacionamento, certo? Por quê? Vamos pensar assim, imagina que o seu coração é a sua morada emocional, é a sua casa emocional. Aí você sai de um relacionamento onde tinha mágoa, raiva, ressentimento, foi traída, tá cheio, tem um lixão emocional ali no seu coração. E você terminou esse relacionamento. E você não teve tempo de assimilar as emoções que você sentia lá atrás. Você não assimilou esse processo. Você simplesmente pega essa casa onde tem esse lixão emocional e convida uma pessoa nova para entrar. Venha, venha, venha. Eu quero muito me relacionar com você. E essa pessoa chega na sua casa. Quando ela chega na sua casa, é aquele lixão. Vocês acham que essa pessoa ela vai querer permanecer nesse lixão, gente? Vocês acham? Fala sério. Se você estivesse conhecendo alguém que recém se divorciou, você acha mesmo que essa pessoa ela vai querer permanecer onde não está resolvida a questão? Tá? Isso aconteceu comigo assim que eu me separei até. Assim, as pessoas, quando eu já estava muito bem decidida e resolvida dentro de mim. Só que quando eu conhecia as pessoas não acreditavam, elas tinham medo de que o que iria acontecer, né? Por quê? Porque era muito recente realmente. Mas lembra que eu já tinha passado por 7 anos de processo de amadurecimento. Só que você não precisa demorar 7 anos, igual eu demorei. Mas eu levei 7 anos para amadurecer a ideia de uma separação, certo? Então é isso, é sobre isso, tá? Se você é o caso 2, pensa que a sua casa, seu coração é a morada emocional. E tá um verdadeiro lixão. O que é necessário fazer ali, gente, para você receber pessoas com uma vibração boa, com uma energia gostosa, para vocês terem um relacionamento saudável? Não é necessário primeiro limpar a casa, gente? Não faz mais sentido você primeiro tá limpando essa casa, né? Organizando aí os pratos para você receber alguém? E no primeiro caso a mesma coisa. Mesmo que você demorou muito tempo para assimilar, ou que você já quer e já tá nessa vibe, ainda assim pode haver um lixo ainda te aprisionando, tá? Então, pra gente continuar, alguém perguntou aqui o que eu acho do relacionamento trisal. Não conduz com os meus valores, tá? Não condiz com os meus valores, com os meus objetivos. Então, assim, eu não falo desse assunto porque realmente não é um assunto que eu gostaria de compartilhar aqui no perfil. Não critico quem leva esse tipo de relacionamento, mas não é o caso aqui, tá bom? Vamos lá. E aí, o que acontece? Vocês já viram aquelas pessoas que entram e saem de relacionamento sem dar tempo de curar as emoções? Conhece alguém assim? Tá namorando, termina o namoro, espera mais um pouco, vai de novo, outro relacionamento, e a pessoa, ela tá sempre num looping, ela termina, ela começa, termina, começa, termina. Conhecem alguém assim, gente? Porque a pessoa não dá um tempo ali de 1 mês, de 2 meses, de 6 meses para ficar com ela. Ela tem necessidade de estar trocando de parceiros, de terminou, começa outro, terminou, começa outro. Conhece alguém assim, gente? Eu já conheci muita gente assim. Como chama esse relacionamento, gente? Esse relacionamento aí
chama de relacionamento de emenda, que nada mais é que o relacionamento rebote. É aquele relacionamento que a pessoa começa para emendar, para tapar um buraco, como se fosse uma muleta emocional para poder seguir. Por quê? Porque ela não está conseguindo lidar com a dor da separação. Muitas mulheres me perguntam, Carol, é possível esquecer o ex? Eu não aguento mais sofrer. Não! Não é possível esquecer o seu passado. Você não vai, a não ser que você trocar de cabeça. Hipnose não vai te ajudar a esquecer seu ex. Se alguém tá te vendendo isso, essa pessoa, ela tá usando de má fé com você. Você não vai, em terapia nenhuma, esquecer seu ex. Você precisa aprender nesse processo terapêutico e você mesma, né, nessa própria jornada, é aceitar o que você passou, é aceitar a sua história, aceitar esse companheiro na sua vida. Da forma como ele foi, se ele foi abusivo, se ele foi narcisista, não interessa. O primeiro passo é esse, só que as pessoas não querem fazer o difícil. As pessoas não querem fazer a parte difícil. As pessoas querem fazer o fácil, buscar atalhos, certo? Vamos lá. Continuando aqui. Sobre filhos, o que eu penso? Bom, só você pode saber quando é o momento de você se divorciar. Por quê? Porque é um preço alto, sim. Não é uma coisa simples. Eu vou ali, me divorcio e acabou. Não, você tem que olhar muitas coisas na sua vida para você poder se divorciar, decidir por isso, tá? Se você acha que é melhor esperar seu filho crescer, se você se sente mais segura com isso, faça como você se sente segura. Quem sou eu para falar para você, faça isso, faça aquilo, termine hoje, termine amanhã? Só que isso tem que estar muito bem escolhido em você. Eu, Carol, decidi terminar enquanto o Benjamin era muito pequeno. Por quê? Porque eu achei que ele passaria mais fácil o processo de adaptação de uma nova vida. Então eu não esperei ele crescer. Eu só acho que à medida que os nossos filhos vão crescendo, vão ficando adolescentes, eles vão ficando mais acostumados a uma estrutura familiar. E aí fica mais difícil sair depois. Lidar com as questões emocionais dos filhos vai ser mais difícil quando eles estiverem mais velhos. Mas a decisão, viu, Rosinha? Você perguntando o que eu acho. Eu tô dando a minha opinião sobre o meu ponto de vista, mas quem deve escolher o que fazer é você. Qual o difícil você quer suportar? O seu difícil, ficar num casamento onde você não tá feliz, onde é abusivo, ou vai ser lidar com as consequências emocionais dessa criação depois? É você que tem que saber. Eu fiz a minha decisão lá atrás. Eu esperei o Benjamin não crescer. Eu falei, eu quero, enquanto ele é pequeno, naquela época ele tinha quase 3 aninhos, e eu fiz, entendeu? Então foi todo um processo, realmente. E a questão da dor do divórcio, ela passa sim. Só que com acompanhamento, sabendo gerir suas emoções, sabendo como fazer, isso vai passar mais rápido. Você não precisa esperar 5 anos, 7 anos, 10 anos para curar a dor de um luto de uma separação, tá? Existem ferramentas que vão te ajudar, sim, a fazer esse processo de forma mais rápida, de forma mais assertiva, leve. Porque afinal, né, gente, a gente quer leveza na nossa vida, não é mesmo? A gente quer uma vida de leveza. Ninguém aqui quer ficar, né, assim, uma vida pesada. Então, voltando lá pro relacionamento rebote. Parei para responder a dúvida, mas vamos lá pro relacionamento rebote. Então, o relacionamento rebote, ele acontece muito no pós-divórcio. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela tá querendo ali se validar. Ela precisa, né, elevar a autoestima dela. Ela tá, às vezes, passou muitos anos numa relação ruim, onde ela não se sentia amada, onde ela não tinha mais, né, aquela troca da relação. Então, ela quer experienciar isso. Só que, geralmente, esses relacionamentos, eles, como eu falei, eles são de emenda, são relacionamentos para tapar buraco. E aí, que você tem que estar bem esperta e ficar bem de olho naquilo que você está sentindo e vivendo. Será que eu estou com essa pessoa
para me distrair da minha dor? Será que eu estou com essa pessoa para esquecer o ex, para nutrir, né, me nutrir desse vazio emocional que eu sinto? Ou então, muitas vezes, será que eu começo a namorar porque daí o meu ex vai ver que eu tô por cima, ele vai perceber que eu estou por cima, e de repente essa minha motivação, mostrar para a sociedade que eu venci, que agora, olha ali, eu coloco uma fotinho na rede social que eu tô feliz. Sim, tem pessoas que têm N motivações. Então a reflexão que eu tô trazendo para vocês hoje é: qual é a sua motivação ao buscar um namoro pós-divórcio? Qual é a sua real motivação? Muitos trouxeram aqui motivações perfeitas, que é de ter um relacionamento saudável, se sentir amada, de ter alguém para dividir, né, família. Mas vá mais fundo nisso, né? Te convido a ir mais fundo sobre isso. Perceba aí dentro para que você quer esse relacionamento, tá? Isso é muito importante mesmo. Por quê? Porque 90% desses relacionamentos rebotes, eles não duram mais do que 4 meses. Salvo exceções. Como eu falei, se já tiver tudo resolvidinho, aí beleza. Mas no geral, são relacionamentos que eu chamo de amores de transição. Às vezes tá tão difícil sair daquela relação que você precisa dessa ajuda. E tá tudo bem, também não precisa se punir por isso, tá? Não é pra você se punir por isso. Mas a reflexão que eu tô trazendo aqui pra vocês é pra vocês não queimarem etapas no seu processo. Não queimarem etapas. Por quê? Porque quando a gente queima etapa de superar esse luto, porque sim, eu vou repetir isso em todas as lives que eu fizer, a dor de uma separação, ela é semelhante à dor causada pelo luto da perda, né? Luto de morte mesmo, da perda de alguém. Por quê? Porque essa pessoa que você viveu, essa história que vocês compartilharam, tantos sonhos que vocês tiveram, projetos de vida, morreram, né? Tudo isso morreu dentro de você. Foi uma morte também. E isso ativa ali um gatilho de dor muito grande, um processo de dor muito grande, que é o luto. E esse luto, ele tem fases que precisam ser olhadas. Sabe aquele momento que é necessário você olhar e lamber as suas próprias feridas? Você precisa passar tempo sozinha, que você precisa às vezes deitar e sentir aquilo, sabe? Às vezes você não tá querendo muito convívio social. Tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, quando você sai de uma relação sem olhar para tudo isso, se enganando, eu não tô sofrendo, não. Você tá negando o seu processo. E aí vai ser mais difícil, porque a dor, ela vai estar aí ainda, ela não vai desaparecer sozinha, tá? A Érica, terminei o casamento de 21 anos faz 6 meses. Eu sinto muito, viu, Érica, pelo fim do seu casamento. Eu sei o quanto dói, quanto é dolorido terminar, mas eu também quero trazer essa mensagem para você olhar para frente. Pega a sua visão, a visão daquilo da vida que você quer ver, quer ter, quer experienciar, para você seguir em frente, tá? Então, vamos continuando aqui. A Luíse, o que fazer se eu já estou bem com o término do casamento, que foi recentemente, mas já estão namorando? Eu não sei, Luíse, se você tá bem e tá namorando, tudo bem. Talvez você viveu esse processo de luto ao longo do seu próprio casamento, como eu falei. Quando eu finalizei o meu casamento, eu já tinha concluído muito do meu processo de luto. Claro que depois vem outras questões, né? Mas assim, eu já tinha superado muita coisa. Por quê? Porque eu fui me desapegando, me desvinculando, me separando dentro ali da relação, dentro do casamento, tá? Quando eu terminei, isso já estava um pouco mais resolvido. Então, quando eu comecei a namorar, eu já estava realmente pronta para aquele relacionamento. Mas cada um é único, né? Não tenho como te dar uma opinião sem ouvir melhor a sua história, tá bom? Mas se você tá feliz, tá bem e sente que superou o término, vai com fé e segue em frente, tá bom? Voltando aqui, o luto. Então é necessário se acolher, é necessário lamber essas feridas emocionais, sim, né? Por quê? Porque, gente, autoconhecimento vai trazer para você onde o bicho pega.
que quando você se relacionar de novo, se você não tiver conhecimento de si mesmo, muito possivelmente você vai transferir as questões do seu relacionamento passado para o seu novo relacionamento. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de dar exemplo. E vão colocando aqui para mim se tá interessante, se vocês estão curtindo, se tá entendendo, se vocês estão entendendo minha linha de raciocínio. Coloca aqui que é bem importante para mim a opinião de vocês, tá? Vamos lá. Então, vamos imaginar a Ana, um exemplo, nome aleatório, tá? A Ana, ela vinha tinha um casamento, uma relação difícil, e ela foi traída. E ela viu várias vezes, né, as mensagens do ex-marido ali no celular. Ela se sentia, né, rejeitada, abandonada naquele relacionamento. Então foi bem difícil esse processo desse casamento da Ana. E Ana, um dia, eles terminaram. Passou pouco tempo, Ana não olhou para dentro e ela começou um novo relacionamento. O que aconteceu? E o relacionamento parecia até que era saudável, parecia até que era legal. Realmente era uma boa pessoa com quem ela estava se relacionando. Só que Ana, ela veio tão em alerta do medo de ser traída, que aí, na relação seguinte, Ana começou a procurar problema. Ela começou a stalkear o atual namorado, ela começou a ficar realmente muito ciumenta e controladora, ela começou a querer a senha para ficar vasculhando as mensagens do namorado, ou seja, ela começou a criar um problema no relacionamento seguinte, porque o anterior não foi bem amadurecido dentro dela, entendeu? Então, isso é um exemplo só, tá? Então, por isso que eu tô chamando vocês que antes de saber quando eu vou começar uma relação após o divórcio, mais importante do que o quando é a sua motivação. Por que que você quer começar esse relacionamento? Eu vou deixar toda a live que eu faço aqui no Insta, eu deixo lá no YouTube, tá bom? Eu tenho um canal no YouTube. E, gente, se vocês não me seguem no YouTube, dever de vocês seguirem no meu canal do YouTube. Eu ainda tô iniciante lá, tenho 600 inscritos só. Então, clica aqui no link da bio, vai lá depois no YouTube. Acredito que até amanhã ou depois a live vai estar lá, porque eu preciso editar e colocar lá, tá bom? Mas já tem a live da semana passada, inclusive. Por que que você volta para o ex mesmo não gostando dele? Já tá essa aula maravilhosa lá. E tem um monte de outras aulas maravilhosas desse nível aqui lá. Então, lá tem conteúdo mais profundo do que do Insta. Aí vocês vão me conhecer melhor, conhecer as minhas ideias. Então, super recomendo que você acesse o canal do YouTube. Então, fazer esse exame de consciência. Por que que eu quero um namorado? Isso é tão comum aqui, gente, no consultório, que eu atendo muitas clientes online mesmo, e elas me buscam, Carol, eu quero um namorado, eu quero a sua ajuda para conseguir um namorado. E a gente começa a fazer o trabalho, né? Todo um trabalho. E aí, quando tá mais ou menos ali na nossa segunda sessão, e eu pergunto por quê, elas não sabem dizer. Então, aí muitas desistem de querer um namorado, porque elas percebem que precisa mesmo é se namorar. Elas querem se enamorar, tá? Antes de querer um namorado, enamore-se, cuide-se, ame-se, saiba o que você gosta, onde você gosta de ir, de viajar, quais são suas coisas preferidas. Gente, esse resgate de identidade é muito importante pós-divórcio. Porque a gente passa anos ao lado de uma pessoa e a gente vai se modelando aquela relação para ela durar. Muitas vezes a gente vai se fundindo no outro, que ao final de um casamento a gente esqueceu de si mesma, a gente não sabe mais quem a gente é. Aí a gente sai de uma coisa dessa, sem se autoconhecer, sem resgatar nossa real identidade, cai num relacionamento. De novo, você vai passar quantos anos da sua vida deixando de ser quem você é, deixando de ter a vida que você quer, os seus projetos, o seu profissional, tá? Eu atendo mulheres que não podem nem escolher, né? Tipo assim, a profissão, o curso que elas querem fazer, porque estão num relacionamento com pessoas altamente controladoras e elas não podem. Né? Elas se sentem ali, elas estão numa posição mesmo, elas se colocam nesse lugar, e eu já fui assim também. Então é o que eu tô te falando,
resgatar a sua identidade essencial nesse momento, tá? Isso é um tema muito legal, né, Gabi? Vou trazer, sim. Coloca lá na caixinha de perguntas, então, pra gente aqui da empresa anotar, tá bom? Pra eu trazer conteúdo pra vocês específicos. Vai lá nos stories, coloca na caixinha de perguntas. Então, gente, esse exame de consciência é primordial, tá? Aceitar o ritmo da sua cura é fundamental. Acolher e aceitar o seu passado, os seus erros, sua história, quem você foi, a sua jornada. Tudo isso é muito importante para você poder estar consciente ao fazer escolhas melhores. Porque quando a gente está inconsciente de quem nós somos, automaticamente nós não estamos conscientes de fazer boas escolhas. Você não escolhe, você sempre é escolhida. E o que eu ensino para as minhas alunas? Você precisa aprender a escolher as pessoas que você quer estar ao seu lado. Né? Você tem que saber escolher essas pessoas e não simplesmente ficar numa posição passiva e ser escolhida, certo? Então, olha só, você é dona da sua vida. Você sabe e escolhe quando você vai começar um namoro pós-divórcio. Isso, quem sou eu para chegar e falar, faça isso, faça aquilo, porque vida não é receita de bolo, né? Aquilo que é bom para você não pode ser para mim. Mas isso é muito importante. Não comece a namorar sem ter feito esse resgate. Não comece a namorar sem se conhecer, sem saber das suas limitações, certo? Olha, eu não sei se vocês conhecem bem a minha história, mas eu gosto de repetir sempre, tá? Então, me divorciei em 2016 para 2017. Em 2018, eu namorei o Ricardo quase um ano. O Ricardo é meu marido. Aí, por um motivo específico que não era relacionado ao gostar, né? A gente finalizou. Foi incompatibilidade de objetivos ali naquele momento e nós terminamos. Aí nós ficamos 2 anos separados, sem mandar mensagem, sem contato nenhum mesmo. Cada um foi para seguir sua vida. E aí em 2021 a gente retomou o nosso relacionamento para realmente já com objetivos alinhados para casar. Em 2022 nós nos casamos. Por que eu tô contando essa história? Porque nesse intervalo, claro, o Ricardo teve relacionamento, eu tive relacionamento também, né? Nós dois, ali nesse intervalo de 2 anos, conhecemos pessoas. E aí, quando você não se conhece, quando você não aposta, não sabe quem você é, a sua força, os seus valores, você, de repente, poderia ficar insegura nessa relação. Então, que nem eu poderia ficar insegura sobre o que ele viveu, com medo de perdê-lo. E isso não acontece. Por quê? Porque eu sei do meu valor, me conheço. E eu sei o quanto a gente se ama, o quanto a gente se respeita, o quanto a gente se gosta. Então, o que ficou no passado ficou para trás. E isso, gente, é maravilhoso, né? Você iniciar um relacionamento livre dessas pendências. Porque quando acontece alguma coisa, eu me questiono, isso é sobre mim ou sobre ele? Isso que eu tô sentindo, às vezes bate um ciúme por algum motivo, por exemplo. Todo mundo sente, né, gente? Todo mundo, todas as pessoas sentem medo, ciúmes, enfim, eu sou um ser humano igual vocês. Só que a diferença é que eu me pergunto, e aí, isso que eu tô sentindo, realmente faz sentido? Não, isso é algo meu. E aí eu vou trabalhar, vou cuidar do meu interno. E aí o relacionamento vai dando certo. E ele também, né, a mesma coisa. E um vai dando segurança para o outro nessa relação, para a relação ser boa, para a relação ser leve, certo? Então, é sobre isso, tá? Você deve se responsabilizar pela sua vida. Sair dessa postura de sempre os outros. Ah, não, é sempre ele, é sempre por causa dele. Eu saí muito nessa postura. Eu demorei a perceber que eu precisava assumir minha posição de protagonismo, sabe? No começo eu sempre saí, terminei do meu primeiro casamento, aí sempre naquela postura de vítima, sempre ao mundo, as pessoas, os outros, e você não olha para dentro. Quando eu comecei a perceber que eu precisava fazer um trabalho, quando eu comecei a me relacionar de novo e ver que tinham pendências minhas, que só eu poderia fazer por mim, para daí sim
eu tá livre, liberta, curada dessas pendências, né? Para poder assumir um relacionamento com alguém saudável. Então, não tape buracos, né? Não emende seu coração. Antes de alguém legal entrar, limpe a sua casa emocional. Cuide dela, né? Coloque um cheirinho, um óleo essencial, deixa ela limpinha, deixa ela organizada para essa pessoa especial chegar, antes de você querer namorar. Se você tá se sentindo insegura, carente, se você quer começar a namorar para provocar ciúmes no seu ex, ou se você quer começar a namorar para provar para o mundo que você é o fodão, que você é o gostosão. Homem muito tem essa motivação. Principalmente muitos homens, né? Terminam, divorciam, aí começam a namorar para mostrar que tá podendo, né? Que é o tal. Se você tem essas motivações estão erradas. Não é a hora certa. Cuida de você, cuida do seu coração, cuida das suas emoções. Porque sim, é possível viver uma relação saudável, uma relação gostosa, uma relação de troca. Se você chegou até aqui, e ainda nutre crenças como relacionamentos não dão certo, todo relacionamento dói, ai, porque é muito difícil, porque os homens todos traem. Se você tem essas crenças dentro de você, porque eu não sou suficiente, se você se compara com outras mulheres, tá? Porque você não se sente merecedora. Se tudo isso passa na sua cabeça, é sinal de que você precisa sim olhar para dentro, que você precisa fazer um trabalho interno, tá? Cuidar do físico, cuidar do seu espiritual, alinhar, né, o triângulo ali, os pilares, que é mental, espiritual e corpo, né? Então, corpo, mente, espírito, isso tudo, você fazendo esse trabalho por você, cuidando de você, porque aí você não vai transferir as sombras da sua relação passada para o seu parceiro atual. E as chances desse relacionamento ter sucesso são muito maiores, tá? Então, gente, eu quis também trazer uma outra reflexão. Será que são os relacionamentos que nos adoecem? Ou será que nós já entramos adoecidas nos relacionamentos? Essa reflexão é poderosa e eu quero que você pense sobre, né? Será que são as relações que nos adoecem? Ou será que nós já entramos adoecidas no relacionamento? O que vocês me dizem? Vou tomar água. Com certeza, eu acredito que nós entramos adoecidas por demandas diversas, né? A gente já vem ali de um padrão de infância, a gente já vem ali de um padrão de percepções, de construção de crenças. Tudo isso faz com que a gente já entre adoecida no relacionamento, né? A gente já escolhe as pessoas, porque, como eu falei, sempre bato nessa tecla. Nós atraímos o que nós somos. Então, se de certa forma você foi traída, é porque você é traidora? Não. Mas de alguma forma, dentro de você, pode existir aí uma ferida de humilhação, uma ferida de abandono, de traição. E aí você escolhe as pessoas para reforçar essas crenças que vocês carregam. E isso tudo, gente, a gente vai falando aqui devagarzinho, vai trazendo consciência para vocês, né? E isso aqui tudo é muito importante, muito, muito, muito mesmo, para elevar o nível de consciência de vocês. Entrei doente, um pouco dos dois. A Érica, tive um relacionamento tóxico, que tenho medo de relacionar de novo. Então, faça esse trabalho de cura, de busca, né? Dê significado a tudo que você passou, para você viver uma nova experiência com alguém depois. Antes disso, não recomendo, né? Vá lamber suas feridas, vá cuidar de você, para daí sim você escolher alguém compatível, né, com uma vida que você quer ter lá no futuro. Então, a visão, ela é muito importante, mas lembra que até você alcançar aquilo que você projeta, essa visão,
Imagina que você tem que subir vários degrauzinhos de consciência. E aí eu pergunto, vocês estão fazendo a limpeza necessária para subir os degrauzinhos e alcançar aquela visão dos sonhos que vocês querem, né? Raíssa, as pessoas nos adoecem também. A gente escolhe as pessoas e não sabemos quem elas são. Exatamente. E essa escolha, Raíssa, muitas vezes ela é inconsciente. Muitas vezes a gente busca o papai nas relações. Muitas vezes a gente se coloca num lugar de salvadora, né? Como se fosse... Viu ali na sua infância sua mãe ali sempre salvando as pessoas e de repente na sua vida adulta você se vê projetando esse comportamento. Então essas escolhas, elas são inconscientes, né? Você não sabe. E um bom trabalho de busca dessas questões inconscientes, ele ajuda muito você a ter mais consciência para escolher novos relacionamentos e assim se curar, né? Primeiro para daí poder escolher novos relacionamentos. E esse é o meu papel. O meu papel aqui é ajudar você que está passando por essa dor de separação, mesmo que você não separou ainda. O meu papel é te conduzir à vida plena de felicidade, de significado que você quer ter. Mas é necessário primeiro passo é limpar a casa. Não tem como a gente começar essa jornada sem fazer uma faxina nessa casa realmente, né? Em organizar essa casa. Por muito tempo, eu comecei aqui no perfil, gente, agora fazendo aqui um desabafo com vocês, né? Eu comecei falando muito sobre o tema das relações abusivas. Só que aí a gente vai passando por situações, a gente vai evoluindo enquanto ser humano e a gente quer mudar um pouco o assunto. Aí eu fui evoluir para o assunto da feminilidade. Só que, ultimamente, Deus tem me chamado muito, isso foi de janeiro para cá. Deus tem conversado comigo, Carol, o seu propósito é levantar mulheres. E isso em várias orações que eu faço, eu sinto e vem isso, né? Que meu propósito é levantar mulheres divorciadas. Então, gente, eu decidi mudar a rota de novo e voltar para esse assunto, porque realmente é um chamado, né? Foi um chamado. Porque eu sei o tanto que é desafiador você recomeçar, né? Depois de passar por um processo de divórcio. E esse foi um chamado, e eu tô sendo obediente, tô aqui cumprindo o meu chamado, tá certo? E aí, então, daqui pra frente, vocês vão ver que eu vou ser cada vez mais específica aqui no perfil sobre divórcio, vou chamar profissionais dessa área pra estar fazendo aulas aqui também, conteúdos, tá? Mas não é só para quem enfrentou o divórcio. Se você passou por um processo de separação, não necessariamente um divórcio, o conteúdo também vai te ajudar, tá? Mas eu estou falando com você, mulher, que está passando por essa grande dor de superação desse processo. E vai ser cada vez mais gostoso estar aqui com vocês, porque eu acho que tratar demandas específicas é muito mais assertivo, né? Gente, e aí, tem mais alguma dúvida? Agora é um momento, porque eu já tô ficando com fome, eu não almocei ainda. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, de novo, conteúdo de lives de junho, se você que gosta de mim, se você que acompanha o meu trabalho e quer mais aulas, eu quero que vocês vão lá nos stories, coloquem lá, tem uma caixinha de perguntas sobre quais são os temas das aulas que vocês querem assistir aqui no mês de junho. Eu vou selecionar as melhores e em junho nós vamos estar aqui juntos. Além disso, se você gosta e acompanha o meu trabalho, mas não me segue no YouTube, não me segue no Telegram, por favor, entra lá. É só conteúdo gratuito que vai agregar muito para sua vida. É só realmente clicar no link da bio e acessar esses canais, tá? Porque nem tudo eu posto aqui no Instagram. Muita coisa, muito conteúdo profundo tá lá no YouTube. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aloysio, o certo é se descobrir por completa antes de começar a namorar ou se redescobrir junto com um novo parceiro. Você pode ir se redescobrindo junto com um novo parceiro, sim,
Mas é muito importante que você tenha autoconhecimento, tá? Então, por completo é difícil, porque eu acho que nós nunca vamos, né, gente, chegar nesse nível, né? Porque o autoconhecimento não é algo que você compra como um livro. Você entra na livraria, compra o livro. Lê o livro acabou. Autoconhecimento, gente, é algo para você acessar para sua vida toda. Todo momento. Não falei que eu comecei com uma coisa aqui no Instagram, mudei, agora voltei, tá? É isso. É você saber se acessar. É você saber quem você é, saber qual é a sua jornada, seus valores, suas qualidades, seus pontos de melhoria, tudo isso, tá? Isso é necessário você saber. Agora, isso vai ser um processo que você vai viver para sua vida toda. Todo momento, claro que o básico, o essencial, você não muda. A sua essência você não muda. Mas alguma coisinha ali ou outra aqui, a gente vai acessando ao longo do tempo e mudando a rota, né? Então, não espera, já começa o seu trabalho de autoconhecimento, não espere por isso. E pensando nisso, gente, como eu contei para vocês desse projeto, desse chamado que eu senti no coração, de falar com mulheres divorciadas para elas se encontrarem, se reconstruírem após viver esse processo, eu criei um programa terapêutico chamado DVC, que é de volta para casa, justamente fazer esse resgate da sua própria identidade. E esse programa, ele é maravilhoso, porque nele, se você acessar comigo o processo VIP, dentro desse programa, porque eu já fiz muitos trabalhos, Júnior, vai ficar salvo assim, com certeza, lá no canal do YouTube eu vou colocar lá, tá? Rapidinho aqui. Por que eu escolhi as divorciadas também? Além do sentimento divino, né, que veio, a inspiração, faça esse chamado. Além disso, quando eu fui olhar as minhas métricas, tá? Eu tenho todo cliente que chega para mim, eu tenho uma captação, uma planilha, e aí eu observei que mais de 95% das clientes que eu já ajudei são divorciadas. Por que vocês acham que essas mulheres são divorciadas e vieram me procurar? Porque eu tenho autoridade de campo. Porque eu estudei sobre isso, porque eu me especializei sobre isso para ajudar vocês e para viver a minha própria história, superar a minha própria história. Só que antes as mulheres contratavam um serviço de hipnoterapia, que é um serviço muito express, muito rápido, em até 3 sessões eu ajudo você a se libertar da sua dor emocional, mas ainda assim, muitas queriam mais, queriam um acompanhamento um pouquinho maior. Então eu criei, fazendo isso, eu fiz o quê? Modelei esse projeto, que chama DVC, de volta para casa, onde você vai ter um acompanhamento comigo, individual. E aí, você ainda pode buscar as dores inconscientes que te travam a seguir, né? Então, eu desenhei esse programa justamente por atender tantas mulheres divorciadas e que conseguiram se libertar de relações abusivas, que conseguiram namorar. Tenho clientes que chegaram em mim numa confusão e hoje estão namorando, tão felizes. Tenho clientes que foram pedidas em namoro, que se casaram. Mas isso foi uma construção. Então, por isso, pensando nisso, né, é que eu desenvolvi esse projeto. Se você se interessou, né, de receber esse acompanhamento também, é só me chamar no direct, no Insta, que eu vou responder suas dúvidas e vou te explicar como funciona, tá bom? E, gente, eu acho que essa semana, tenho certeza, que essa semana nós temos mais um dia de aula. Duro que se eu sair daqui, eu saio do foco. Não dá pra eu falar aqui, mas eu acho que é depois de amanhã, 1h também. Então, eu espero vocês, tá? A estar aqui comigo na quarta-feira. Eu vou colocar o horário lá no Insta, não sei se é 1 ou se é 17 agora, de cabeça não me lembro, mas eu acho que é 1h, que eu tenho a agenda depois. E é isso, espero que vocês tenham compreendido a mensagem. Então, mais importante do que o quando é saber a motivação do porquê você quer esse namoro. E até quarta-feira. Muita gratidão por estar aqui comigo e até mais, gente. Um beijo para vocês. Tchau!